Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula da matéria mais legal do ensino médio, que é a Química. Hoje a gente vai falar um pouco de pH. Esse primeiro momento, ele é para a gente definir o que é o pH, para que ele serve, onde ele é utilizado e como identificar uma substância, se ela é ácida, alcalina ou neutra, através do seu pH. Então vamos começar com conceitos básicos. Primeiro, o que é o pH? A gente vai definir como potencial hidrogeniônico de uma solução. Ele vai medir a quantidade de íons H+ presentes nessa solução. A gente vai ver isso hoje? Não. Hoje a gente só vai entender qual é a definição, como ele funciona e como que a gente pode observar ele em algumas substâncias, em algumas soluções. Segundo, para que serve? Para indicar o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução. Essa palavra alcalinidade, a gente também pode usar a palavra basicidade, tá bom? Quando a gente for falar de alcalino, vai ter lugares que a gente vai ver escrito alcalino e vão ter lugares que a gente vai ver escrito básico, mas quer dizer a mesma coisa, tá? A gente tem um costume, um hábito de comer alguma coisa ou de sentir o cheiro, por exemplo, de vinagre e falar assim, nossa, isso aqui é ácido. Então, a palavra ácido, a gente tem um pouco mais de costume de utilizar no dia a dia. Já a palavra básico, é difícil alguém olhar e falar, isso aqui tá básico, né? Isso aqui tá alcalino. Mas a gente vai entender como elas funcionam, tá? Para medir o pH das substâncias, foi criada uma escala de pH. Na verdade, o pH em si, ele tem uma fórmula que vai envolver logaritmo para a gente ver, mas a gente vai hoje analisar por essa tabelinha, que é chamada de escala de pH. Essa escala, ela vai identificar o pH de 0 a 14, onde do 0 até o 6 são as soluções que a gente vai chamar de ácida. E quanto mais perto do 0, maior a acidez, tá? A acidez é crescente quanto mais perto do 0. Então, por exemplo, se eu tenho uma solução que o pH é 1 e uma solução que o pH é 4, essa aqui é mais ácida, tá bom? O 7 é o pH de soluções neutras, então apenas soluções neutras têm o pH 7. E do 8 ao 14 são o pH de soluções básicas ou alcalinas, tá bom? Quanto mais perto do 14, mais alcalina, mais básica é. Resumindo, pH de 0 a 6 a gente considera ácido, pH igual a 7 a gente considera neutro, e pH de 8 a 14 a gente considera básico ou alcalino. Além do pH, existe também um outro que chama pOH. Ele é menos utilizado, mas eu achei importante a gente saber que ele existe, porque alguns exercícios ele pode aparecer, tá? Então, o que é o pOH? É o potencial hidroxiliônico. Ele vai medir a quantidade de íons OH- na solução. É engraçado porque a escala do pOH, quando eu vou escrever ela embaixo da escala do pH, eu vou fazer o contrário. Então, a do pOH, ela começa do 14 e vai até o 0. E a do pH, ela começa aqui do 0 e vai até o 14. Então, o pOH de 14 a 8 é ácido, ele é o contrário. 7 é igual, é neutro, e de 6 a 0 é básico. Uma coisa legal da gente observar é que sempre que eu somar o pH com o pOH na mesma coluna, ele vai dar 14. Então, ó, pH 0, uma solução de pH 0, ela vai ter o pOH 14. 0 mais 14, 14. pH 1, pOH 13. 1 mais 13, 14. Você pode fazer isso em todas, tá? Vai dar sempre 14. Por que é importante saber isso? Por exemplo, se eu tiver um exercício assim, temos uma solução que o pH é 9. Qual é o seu pOH? Então, a gente já está olhando aqui, ó, que o pH 9, o pOH é 5. Mas e se eu não soubesse isso? Era só eu fazer uma continha, ó. Eu tenho o pH 9. 14 menos 9 vai dar 5. Então, sempre que eu tiver o pH para encontrar o pOH, é só eu fazer 14 menos o pH que eu tenho, eu vou encontrar o pOH. E o contrário também, tá? Se eu falar assim, temos uma solução que o pOH é 11. Então, ó, pOH 11. Qual que é o pH? Tem que ser 3, né? Mas eu não sei. Então, o que eu ia fazer? Eu ia pegar aqui e colocar o 14 menos o 11. 14 menos 11, 3. Aí eu acho meu pH.
Para observar melhor como funciona a escala de pH, eu fiz um experimento, vai entrar um vídeo agora do experimento que eu fiz para vocês verem. E logo em seguida vocês terão uma atividade para preencher se a substância que está sendo ali fornecida ao pH é ácida, neutra ou alcalina. Bom, então eu vou usar esse papel que chama papel de tornassol. E eu tenho aqui 4 líquidos que eu vou colocar esse papel. O primeiro é o leite. Então, eu vou pegar um pedacinho do papel e jogar aqui dentro. Daqui a pouco eu tiro e mostro a cor que ele ficou. O segundo é um pouquinho de água com detergente. O terceiro é vinagre. E o último é refrigerante de limão. Então, olha as cores que nós obtivemos. Os dois primeiros, o primeiro é o do leite, o segundo é o da água com detergente, o terceiro é do vinagre e o último é do refrigerante de limão. Junto com o papel de tornassol, vem essa tabelinha para a gente achar o pH. Então, olha que interessante, dá para ver certinho que o primeiro, que é o leite, eu acho que talvez pela luz não tá dando para ver o pH do 6 aqui, a cor do 6. Mas o primeiro, que é o leite, o pH dele vai ser em torno de 6 ou 7, tá vendo? Que é a mesma cor. O segundo, que é a água com detergente, o pH é 5. O terceiro, que é a do vinagre, o pH vai ser entre 2 e 3, porque dá pra ver que ele é um pouco mais claro do que o 2, mas ele é mais escuro do que o 3. E o último, que é o do refrigerante de limão, tem o pH 3, dá pra ver certinho a cor, né? Então, olha que interessante, o refrigerante de limão, ele é quase tão ácido quanto o vinagre, né? É legal a gente olhar isso.